Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, bem como sobre toda a sua família neste momento. Nós estamos aqui adentrando a mais uma série de ensinamentos da Palavra de Deus sobre o tema geral, ensinos para uma vida abençoada. E o tema de hoje, dentro desse tema geral, é como vencer a tentação. Nós vamos utilizar o texto básico para esse ensinamento, está registrado lá na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 4, do versículo 12 ao 19. Como de imediato eu já quero dizer que eu não vou estar lendo o texto completo para não ocupar mais tempo nesse ensinamento, mas você vai poder estar meditando aí, 1 Pedro, capítulo 4, versos 12 ao 19. O texto áureo está em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, que diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então vamos aprender através deste ensinamento da palavra de Deus a como vencer a tentação. Você tem sido tentado? Lógico que sim, né? Todos nós, seres humanos, independente se somos ricos, pobres, se somos pretos, brancos, independente do nosso grau de escolaridade, da nossa cultura, independente disso, isso acontece a todos. Todos nós somos tentados. Mas através desse ensinamento aqui da palavra de Deus, com certeza nós vamos aprender algumas coisas a fazer com que nós venhamos vencer a tentação em nome de Jesus. Então eu quero dizer para você o seguinte: Jesus, ele veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Está lá registrado em João 10:10. E ele nos deu poder para que no seu nome nós possamos repreender o adversário. Lucas 10:19 também trata sobre isso. E ele sabe que em nossa vida as maiores investidas do maligno acontecem nos momentos de maior crise. Satanás, porque é um ser espiritual, ele percebe o que está acontecendo e ele aparece com propostas quase irresistíveis. Durante a tentação de Jesus lá no deserto, Mateus capítulo 4, do 1 ao 11, Jesus ele não considerou as proposições do diabo, mas o que ele fez? Ele atentou para quem as estava fazendo e resistiu ao inimigo até o fim. Tiago capítulo 4, versículo 7. Então esse é o segredo da nossa vitória. Vamos aprender um pouquinho então sobre a tentação de Jesus ali. Durante os 40 dias em que Cristo ele esteve no deserto, antes de iniciar o seu ministério terreno, Satanás ele ficou ali apenas o que? Observando. Ele não ousou de forma alguma aproximar-se sem antes descobrir como ele poderia atacar. O que ele fez? Ele esperou que Jesus tivesse algum problema e quando o Senhor sentiu fome, ele mais que depressa se aproximou e começou a explorar aquela necessidade do mestre. Só que o que aconteceu? O mestre ele não se deixou vencer, porque além de estar cheio do Espírito Santo, ele usou a arma mais poderosa que um cristão pode usar, que é a palavra de Deus, para poder repreender o adversário. Mateus capítulo 4, do 1 ao 11, trata sobre isso. Qual é o propósito da tentação? De acordo com o dicionário Aurélio, a palavra tentação, ela significa mostrar uma disposição de ânimo para a prática de coisas diferentes ou censuráveis, ou seja, a tentação ela é um desejo impetuoso, arrojado, forte, vigoroso, que pode nos levar a cometer o pecado. O Filho de Deus, o Cristo nosso Senhor, ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para quê? Para ser tentado como Adão. Lembra lá de Gênesis capítulo 3, versículo 3 ao 6? Pois é, em Mateus 4:1 trata dessa semelhança. Testificar ao mundo que Satanás seria vencido. Jesus ele foi para lá para isso. E de uma vez por todas, ele queria provar que Satanás poderia ser vencido, independente da situação que ele estivesse enfrentando. Sendo assim, então nós podemos concluir o quê?
que o deserto ele não é apenas um lugar de tentação e de tribulação, mas acima de tudo, ele é também o local onde Deus espera que sejamos preparados para mostrar ao mundo a excelência do seu poder e da sua soberania. Talvez enquanto eu estou ministrando esse ensinamento da palavra de Deus, você também está enfrentando um deserto. Você também se encontra como Jesus estava ali no deserto, se encontra em meio a um grande momento de tentação, se sente aí enfraquecido, mas entenda uma coisa, você tem duas ferramentas poderosas que podem te ajudar a vencer. Primeiro, o Espírito Santo que habita em você, pois a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. E segundo, você tem a palavra de Deus, que é uma espada afiada com a qual você pode combater o inimigo em meio a esse deserto que você está enfrentando. Bom, continuando aqui, quais são os limites, aliás, da tentação? O nome Satanás em hebraico, só para a gente entender a situação ali, o contexto que Jesus estava enfrentando ali, o nome Satanás em hebraico quer dizer adversário, e ele é assim chamado por quê? Porque em virtude das suas disposições hostis, ele promove todo tipo de impiedade, opondo-se a Deus e aos homens. O diabo, ele não é onipotente, só Deus o é, porque onipotência é um atributo único e exclusivo de Deus. Ter todo o poder, somente Deus tem. Então a gente precisa entender isso. Mas dentro dos limites permitidos por Deus, ele tem poder e ele sabe como agir. Deus permitiu que Satanás ele tivesse algum domínio aqui na terra, porém jamais lhe deu o domínio e o poder sobre toda a terra. Nós temos uma passagem para reforçar isso aí, lá em Jó, capítulo 1, versos 6 ao 12. Satanás ele não é onipresente, só Deus o é. Onipresença é outro atributo exclusivo de Deus, que é a capacidade de estar em todo lugar ao mesmo tempo. Como ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo como o nosso Deus, ele tem milhares de demônios obedecendo às suas ordens e fazendo o seu trabalho de oprimir e destruir o homem. João 10:10. Satanás não é onisciente, só Deus o é. Onisciência, a gente sabe que é um atributo de Deus, que ele tem a capacidade de conhecer todas as coisas em todo o tempo, presente, passado e futuro. Tudo está patente aos olhos de Deus. Então Deus é o único ser onisciente, tem toda a ciência, tem todo o conhecimento. Satanás ele não tem essa capacidade. Ele não tem esse poder de conhecer os seus pensamentos, de conhecer no íntimo o que você pensa. Ele pode, de certa forma, incitar a você ou com um determinado comportamento seu, descobrir o que você está pensando, mas ele jamais tem esse poder de conhecer a sua mente e o seu coração. Somente Deus tem esse poder. Então a gente entende o seguinte, mas ele consegue também o quê? Sugerir pensamentos maus à nossa mente. É por isso que em momento algum nós devemos desobedecer a palavra de Deus. Lembre-se, ele é astuto e ele pode induzir você a praticar o mal. Então tem um ditado do mundo que diz é certo: mente vazia é oficina de Satanás. Preencha a sua mente com a palavra de Deus, preencha a sua mente com as promessas de Deus, preencha a sua mente com tudo aquilo que vem do alto, que vem, como diz a Bíblia, do Pai das luzes, aonde não há sombra de variação. Com certeza, Satanás não vai encontrar guarida para te vencer, em nome do Senhor Jesus. Aprenda isso nessa noite. O maior objetivo do inimigo é tirar o homem da presença de Deus. Por isso, ele vive procurando formas de levá-lo a desobedecer e a cair no pecado. Entenda isso. Agora vamos falar um pouquinho sobre a relação existente entre a tentação e o pecado. De acordo com o texto de Tiago, no capítulo 1, versículos 14 ao 15, nós compreenderemos o seguinte, que a tentação em si, ela não é pecado.
O pecado passa por um processo de concepção e de consumação. Primeiro o ser humano ele pensa, depois planeja e finalmente pratica. O resultado disso é o quê? É o que está registrado em Romanos 8, versículo 6. É a morte espiritual. A tentação ela faz parte da natureza pecaminosa do homem, ou seja, a tentação ela faz parte da nossa natureza. Então a tentação em si ela não é pecado. Nós somos tentados todos os dias. Agora, o ceder à tentação, o praticar o pecado, o consumar o pecado, isso leva a um pecado, a uma consequência grave diante de Deus. Temos que entender muito bem isso. E a gente tem que fazer o quê? Nós devemos lutar para não cairmos nessas armadilhas do diabo. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 7, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então temos que resistir em nome do Senhor Jesus. Agora vamos falar um pouco aí sobre a fraqueza humana. Nós falamos da tentação e agora queremos falar um pouco sobre a fraqueza humana. Bom, o diabo ele utiliza os melhores instrumentos que ele tem para nos tentar com o intuito de quê? De levar-nos a cometer o pecado. E ele é estratégico, ele é esperto, ele é ardiloso. Por isso, ele apela para a nossa natureza humana e espera a hora certa, a hora de maior fragilidade para utilizar o que tem de mais eficaz no seu arsenal. Então, ele ataca em 3 áreas específicas. Ele ataca na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos e na soberba da vida. 1 João capítulo 2, versículo 16. Então entenda uma coisa, Satanás ele é ardiloso, ele é esperto. Um certo pregador ele disse o seguinte, que o homem trabalha, o homem se cansa e o homem dorme. Satanás trabalha, ele não se cansa e ele nunca dorme. Então temos que ficar muito atentos às investidas do inimigo. Falando um pouco sobre a concupiscência da carne, ela refere-se ao desejo por prazeres pecaminosos, principalmente os de natureza sexual. A concupiscência dos olhos, ela refere-se à ambição ou ao materialismo. A soberba da vida, ela refere-se ao orgulho que a pessoa sente de sua situação no mundo. Vale a pena você memorizar isso aí. Mas vamos continuar falando um pouco aí sobre a concupiscência da carne. Paulo, ele declarou o seguinte, que as tentações ocorrem o quê? Dentro da esfera humana. Ele diz lá em 1 Coríntios 10, 13, na parte A, diz assim, não veio sobre vós tentação senão humana. O texto citado aqui, lá em Mateus, no capítulo 4, do 1 ao 11, em especial ali a tentação de Jesus, também nos ensina que a tentação está ligada ao que provoca desejo, ou ao que desperta vontade em nossa carne. Romanos capítulo 8, versículo 5, para a gente estar meditando ali. Então, o que acontece? Quando Jesus estava ali no deserto, a Bíblia diz que ele jejuou 40 dias e 40 noites e teve o quê? Fome. Então, nesse momento de fraqueza dele, foi que Satanás entrou com a ação de tentá-lo, de levar a ele a sair dos planos de Deus. Mas graças a Deus que ele estava ali fortalecido no Senhor. A carne, ela é uma expressão teológico-bíblica que é usada para definir a natureza pecaminosa do homem. Todas as vezes que Paulo faz essa correlação de natureza pecaminosa com carne, ele está dizendo isso aí. Não é a carne no sentido de matéria, físico, mas sim os desejos, os impulsos carnais que levam a contrariar a Deus, fazendo o que é errado e, consequentemente, cometendo o pecado. Mesmo depois de convertido, nós, como cristãos, nós continuamos trazendo, aliás, dentro de nós mesmos, essa natureza carnal que precisa ser combatida e mortificada e subjugada pelo Espírito Santo. O que diz lá em Gálatas 5,16? Lá diz o quê? Digo, porém, irmãos, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne.
Então precisamos andar em espírito. O que é andar em espírito? Andar na vontade do Espírito de Deus. Dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Dar ouvidos à palavra de Deus, o que Deus tem para nós, no nosso modo de vida, através da sua palavra. Escrevendo aos Gálatas, Paulo ele fez uma alusão ao conflito espiritual existente no cristão, quando ele fala aí sobre as obras da carne e sobre o fruto do Espírito. Gálatas 5, do 17 ao 21. Ou nós escolhemos fazer a vontade da carne, praticando as obras que caracterizam o estilo de vida mundano, ou optamos por produzir o fruto do Espírito, que com certeza vai nos livrar da condenação eterna e vai nos fazer nos aproximar muito mais de Deus. Vamos falar um pouco agora sobre a concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos, ela é tudo aquilo que atrai com maior força e com maior veemência a nossa natureza carnal. Existem 3 elementos que exercem potencial de atração no ser humano, apesar de não serem os únicos, que são o sexo, o dinheiro e o poder. Mas Satanás sabe disso e tenta tirar proveito. O que ele faz? Ele promete satisfazer as necessidades de nossa natureza pecaminosa, promovendo falsas facilidades e criando situações que nos levam a tomar decisões precipitadas, ou seja, ele trabalha com aquilo que mais atinge a nossa área psicoemocional. 1 Pedro capítulo 5, verso 8, reforça isso que nós estamos dizendo. Mas Jesus venceu o diabo, ele venceu as tentações e ele também nos dá o poder para vencermos também. Isso está lá registrado em Mateus 4, versículos 10 e 11 e 2 Coríntios 12, versículo 9. Então, querido, por mais que os nossos olhos possam nos atrair ao pecado, o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, tem poder para limpar as nossas visões, para que possamos enxergar além do que está posto diante de nós, sabendo que tudo aquilo que o nosso inimigo nos dá é passageiro, mas o que Deus tem para nós é eterno. É incalculável, é inacessível, é incorruptível. Então vale a pena vencer dia após dia a concupiscência dos olhos. Vamos falar um pouquinho sobre a soberba da vida? O inimigo, ele sabe que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16, versículo 18. Por isso, ele tenta levar o homem a crer em sua própria deidade a fim de fazê-lo cair. Jeremias 17, verso 5 trata sobre isso. O orgulho e a soberba, eles conduzem ao auto-engano e quanto ao que realmente somos e, consequentemente, nos leva a cair. Então, querido, a soberba da vida, o inimigo, ele usa dessa soberba para tentar nos derrubar, mas que nós possamos humilharmos debaixo da potentosa mão de Deus, sabendo que somos totalmente dependentes dele e ele, ao seu tempo, ele vai nos exaltar. Deus, ele conhece o coração do homem e quando esse se exalta, deixando a soberba tomar o lugar da humildade, Deus faz o quê? Deus faz ele cair até que ele se coloque novamente na posição de servo. Pois a glória dos servos, a glória dos servos está em quem? Está no seu Senhor. 2 Coríntios 10, versos 17 e 18. Quem lembra de Nabucodonosor? Nabucodonosor foi um rei muito poderoso, que se achou, se exaltou, e Deus havia lhe advertido para que não se exaltasse. Então, quando ele se exaltou, a Bíblia diz que ele foi abatido. A Bíblia diz que ele ficou durante 7 anos no meio da mata como um animal, até que ele reconheceu que somente o Eterno tem todo o poder e deve ser exaltado e engrandecido. Querido, vale a pena nos humilharmos na presença do Senhor. Vale a pena, porque como eu disse aqui, vou repetir, a glória dos servos está no seu Senhor. Agora queremos falar sobre passos para vencer a tentação. O que nós podemos fazer para vencermos a tentação, esse mal que nos persegue dia após dia?
Não obtemos o livramento simplesmente por nossos méritos, mas por causa da bondade, graça e misericórdia divinas. O que Paulo disse lá em 1 Coríntios 10, 13? Ele disse o quê? Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então, querido, é de Deus que vem o nosso socorro, é de Deus que vem o nosso fortalecimento para vencer as tentações divinas. Mas fica algumas coisinhas também que cabem a nós, que compete a nós estarmos fazendo. Primeira coisa, não confie em sua própria força. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele vinha sobre algumas pessoas, dando-lhes o poder e sabedoria para agir. Salmos 51, 10. Jesus, ao ressuscitar e voltar para o Pai, ele fez o quê? Ele enviou-nos o Consolador para estar conosco o tempo todo. João 14, versículo 26. O nosso Mestre e Senhor, antes de iniciar o seu ministério terreno, ele foi ungido com o Espírito Santo. Está registrado lá em Atos 10, 38, Marcos 1, 10. Portanto, a primeira coisa que nós devemos fazer no sentido de obter vitória sobre as tentações é esvaziar-nos dia após dia de nós mesmos e enchermos do Espírito Santo. Efésios 5, 18. Segunda coisa, fuja, corra da tentação. Nós devemos evitar que a tentação venha até nós a todo custo. O texto de Provérbios, capítulo 4, versículos 14 e 15, diz o seguinte: não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa-te de largo. Muitas vezes nós sabemos de antemão que se determinada série de situações poderá nos levar ao pecado. Portanto, a maneira óbvia de fugir da iniquidade é o quê? É evitá-las, evitar tais circunstâncias. Paulo ele descreveu um escape da tentação, 1 Coríntios 10, 13. Há ocasiões em que o escape é ficar longe do lugar ou das pessoas onde a tentação se esconde. E aí, meu irmão, como você está agora? Você está sendo tentado? Você está passando por um momento de grande tentação? Dá uma olhadinha ao seu redor, aonde você está, com quem você está convivendo. Porque muitas vezes nós estamos em meio a pessoas e lugares que são propensos a nos levar a cair em tentação. Então tome muito cuidado, fuja de certos lugares, fuja de certas pessoas, de certas situações, para evitar que você seja pego, seja vencido pela tentação e traga sobre si as consequências do pecado. Então vamos lá, continuando aqui. Vamos continuar aqui então. Resista ao diabo. Então temos que resistir ao diabo. Da tentação nós devemos fugir, mas devemos resistir ao diabo. Tiago capítulo 4, versículo 7 fala sobre isso. Ele é astuto, ele usa os ardis psicológicos para nos amedrontar. Jesus ele não teve medo, mas ele fez o que? Ele enfrentou o maligno. Por isso ele o venceu. Está lá registrado para nós em Mateus 4, do verso 1 ao 11. Satanás, meu querido, é que tem que fugir. E não somente porque ele não tem poder sobre nós, mas porque temos a promessa de que as tentações que sofremos nunca vão além da nossa capacidade de lidar com elas. 1 Coríntios 10, 13 fala sobre isso. Então nós temos o quê? Que resistir ao diabo. Tem gente que faz o quê? Que foge do diabo. A Bíblia não manda você fugir, a Bíblia manda você resistir ao diabo. A Bíblia nos dá poder para vencer o inimigo. É lógico que nós não devemos subestimar o nosso inimigo, mas se nós estivermos alicerçados na palavra de Deus, estivermos com a nossa fé firme no Senhor, de acordo com a palavra de Deus, nós temos poder para resistir ao inimigo. Nós também temos que orar, é necessário orar no momento da tentação. É necessário orar para ter forças para resistir à tentação. Jesus, mais do que qualquer outra pessoa, ele conhecia o poder da oração.
Mesmo sendo filho de Deus, o que ele fazia? Ele orava sempre, em qualquer circunstância e por qualquer motivo. Em João, no capítulo 17, nós vemos isso. E ele nos ensinou também a orar. Mateus, capítulo 6, do verso 6 ao 15. Deus conhece a sinceridade do nosso coração quando nós oramos. E principalmente quando nós oramos em nome de Jesus. Não há poder das trevas, não há tentação que resista ao poder da oração. Atos 16, versos 25 e 26 falam sobre isso. Então, meu querido, não deixe de orar. Nós precisamos entender que em 1 Tessalonicenses 5,17 diz o quê? Orai sem cessar. Jamais devemos cessar de orar a Deus, porque a oração é a chave da nossa vitória. A oração, ela nos traz fortalecimento. Você pode observar que nos momentos de maior tensão no ministério de Jesus, ele orou, ele se dedicou à oração e Deus o confortou e deu a ele vitória. Outra coisa interessante nós precisamos fazer em meio à tentação: jejuar. O jejum é especialmente citado nas Escrituras como um meio eficaz de subjugar a carne e de vencer a tentação. Isaías 58, verso 6, fala sobre isso. Mateus 6, do versículo 16 ao 18, também trata sobre isso. O verdadeiro propósito do jejum é o quê? É a contrição, é a santificação e a comunhão com Deus. Constitui-se, portanto, em uma das mais poderosas armas para dominarmos a nossa natureza pecaminosa, para disciplinarmos a nossa vontade. Então, o jejum ele é uma arma poderosa também para vencermos a tentação. Não é um jejum de ficar sem comer, querido, mas é um jejum de entrega, é um jejum de santificação perante a Deus, é um jejum de fortalecimento da nossa vida espiritual e do amortecimento da nossa vida carnal. Também outra coisa importante que nós devemos fazer, devemos estar alertas e vigilantes. Uma das estratégias de Satanás é atacar quando nós estamos o quê? Desatentos e despreocupados. Nesses momentos, o inimigo ele vem contra nós com força total para tentar desabilitar a nossa trajetória, desestabilizar a nossa vida e interferir em nossa comunhão com Deus. Portanto, querido, temos que vigiar. O que Jesus disse lá em Mateus 24, do 44 ao 46? Ele frisou muito sobre essa questão da vigilância. Tem gente que ora muito, tem gente que jejua muito, mas tem gente que vigia muito pouco. Lá Pedro ele traz uma recomendação que vigiai e sede sóbrios, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, bramando como o leão, buscando a quem possa tragar. Então tomemos cuidado, porque ele não brinca de ser diabo. Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Vigiar é o quê? Estar atento, é conhecer a origem dos eventos que nos sucedem, é estar apercebido das coisas. No Evangelho de Mateus também, Jesus ele nos instruiu quanto à vigilância, lá em Mateus 26, 41. Então, fiquemos atentos com relação às coisas que podem distrair e nos dominar. Lucas 21, versículo 34. E por último, temos que usar a palavra de Deus. No deserto, Jesus deu um fim à tentação e afastou o inimigo, fazendo o quê? Ele usou a palavra de Deus contra ele, contra o inimigo. Você vai ver em Mateus capítulo 4, versos 10 e 11, que mostra que ao servirmos ao Altíssimo, o Senhor, o poder das Escrituras na batalha contra o maligno, ela nos dá com certeza a confiança em vencer o inimigo. Então, meu querido, use a palavra de Deus. Reafirme a sua convicção de que a palavra de Deus é poderosa para te dar vitória em meio às tentações. A palavra de Deus ela tem poder para nos dar vitória em meio à adversidade. Lembrando que Satanás ele conhece as Escrituras e muitas vezes ele distorce ela
Ele pode até utilizar sofismas. O que são sofismas? Sofismas são certos raciocínios capciosos que têm o poder e o objetivo de enganar, algumas meia-verdades que são introduzidas aí através de Satanás para levar-nos a ter dúvida de se realmente o que a palavra de Deus está dizendo é a verdade. Então tome cuidado. O seu objetivo é o quê? É confundir para trazer o mal. 2 Coríntios 11, versículo 3, trata sobre isso. Se você quer vencer a sua natureza carnal, sabe o que você tem que fazer? Ame a palavra de Deus, pois ela libera a graça e o poder de Deus, dos quais nós carecemos continuamente. Então, querido, se você se vê em uma situação de tremenda tentação, se você está diante de uma situação em que está sendo tentado, lembre-se da palavra de Deus. Use a palavra de Deus. Se apegue à palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Se Jesus venceu o maligno no deserto através da palavra de Deus, você também, com certeza, vai vencer em nome de Jesus. Qual é a conclusão que nós podemos tirar dentro desse ensinamento? A conclusão é o seguinte: todos nós, em algum momento da nossa vida, nós seremos tentados a tomar um atalho para atingir os nossos objetivos de forma rápida. Para que não venhamos a comprometer a nossa integridade, o que é necessário? É necessário que nos mantenhamos fiéis a Deus e à sua palavra, não nos permitindo de forma alguma ser subornado pelas facilidades. Só assim nós seremos grandemente abençoados pelo Senhor e daremos bom testemunho da nossa fé. Quando nós nos dispomos a olhar as situações pela perspectiva de Deus, crescendo de fé em fé e de glória em glória, aí com certeza não haverá tropeços nem quedas bruscas. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele vai sempre nos preparar para galgar um degrau de cada vez, dando um passo de cada vez. No entanto, quando nos deixamos levar pelo espírito da ganância, buscando tão somente satisfazer a nossa vontade e os nossos objetivos de forma rápida, sem nos importarmos com os meios para atingir os fins, meu irmão, com certeza nós seremos arrastados pelo egoísmo, que pode causar muitos danos a nós e aos nossos semelhantes. Então, sendo assim, para fechar essa conclusão, que o Altíssimo Deus venha encher a nossa vida com o seu poder e com a sua força, em nome de Jesus. Então, meu irmão, se você está passando por um momento de grande tentação, se você está sendo tentado nessas áreas, na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos, na soberba da vida, o que você tem que fazer? Não confie na sua própria força, meu irmão. Corra da tentação, fuja da tentação, resista ao diabo. Ore, não deixe de orar, jejue, consagre a sua vida ao Senhor. Esteja sempre alerta e vigilante e em todo tempo use a palavra de Deus. E com certeza o nosso Deus vai nos dar vitória em meio à tentação. Amém? Que Deus nos abençoe mais uma vez pelo ensinamento da sua palavra. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te proteja, a você e a toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, fica na paz.